Clima organizacional, cursos de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional. Aula 9, relatórios e divulgação. Essa já é a nossa penúltima aula, né? O nosso curso de aprimoramento acaba na aula 10. Então, qual é o objetivo do relatório da pesquisa de clima? Propor intervenções, né? Porque na pesquisa, com certeza, você vai encontrar pontos fracos na empresa. Então, no relatório, vai ser propostas mudanças que podem ser feitas na empresa para solucionar o problema. Como que deve ser o relatório? Deve ser escrito para divulgar os dados, utilizar uma linguagem clara e objetiva e usar recursos visuais. Então, é no momento do relatório que você vai botar no papel o resultado da tabulação que você fez, né? Você fez a pesquisa, aí você analisou os resultados através dos parâmetros que você já tinha decidido antes, e aí você tem a tabulação, a porcentagem só de satisfeitos e insatisfeitos, né? Então, é com essa tabulação que você escreve o relatório. Usar recursos visuais também é excelente. Por quê? Porque o relatório vai ficar mais leve. Então, nem todas as questões você precisa escrever todos os resultados. Você pode usar gráficos para facilitar a visualização e para o relatório não ficar maçante. Qual é a estrutura do relatório? Identificar o assunto. Então, nessa hora é importante também você identificar o ano da pesquisa, porque você sabe que no final a gente vai ter o ISG, que é o Índice de Satisfação Geral, e depois de uns 5 anos, mais ou menos, você pode ter a série histórica. Então, você precisa saber cada ano do relatório. Se o relatório não tiver ano, você depois não tem como fazer a série histórica, né? Então, é importante nessa hora identificar o ano da pesquisa. Quais eram os objetivos? Por que a empresa decidiu fazer a pesquisa naquele momento? Abrangência. Quantos por cento dos funcionários decidiram responder à pesquisa? Porque nós já vimos em aulas anteriores que a pesquisa é voluntária. Então, isso precisa entrar na estrutura do relatório. Quem vai ler o relatório precisa saber se foi a maioria dos funcionários que respondeu, se em algum departamento houve um boicote, talvez, né, da pesquisa. Então, isso tudo tem que entrar na estrutura do relatório. Características do público-alvo, o departamento, ou talvez nível de instrução, se o público era masculino ou feminino. Se quiser, né, pode colocar essas características do público-alvo. E quais as variáveis que foram investigadas? Investigamos salários, benefícios, liderança, relacionamento, comunicação, etc. Qual a importância disso? Apresentar os resultados detalhadamente, informar o diagnóstico, né? Você vai dizer, olha, a empresa está com os seguintes pontos fracos. Então, nós propomos as seguintes intervenções, X, Y e Z, né? Então, essa é a hora de fazer é na hora do relatório. E aí, apresentar o ISG, né? O Índice de Satisfação Geral, no final do relatório. Então, essa é a importância dele. Aqui tem um exemplo de recursos visuais. Então, numa pesquisa, a gente tem o resultado, a porcentagem de satisfação na variável salário. Então, a gente vê aqui que na questão 10 teve mais de 50%, na questão 11 quase 70%, na questão 12 um pouquinho mais de 60%, na questão 13 um pouquinho mais de 70%. Então, assim, no geral, a gente olhando esse gráfico, a gente pode ver que a variável salário até que é um ponto forte nessa empresa, né? E eu não precisei ler nada, eu não li relatório nenhum, eu só estou olhando o gráfico. Então, viu como é que é importante ter recursos visuais na hora do relatório? Né? Em pouco tempo eu analisei, consegui analisar, tá bom, não vou me preocupar com a variável salário, os funcionários estão satisfeitos, vamos adiante.
Então, é importantíssimo os recursos visuais. Análise dos dados. Então, deve apontar pontos positivos e negativos e discutir as ações, né, que podem ser tomadas. Então, aqui é o momento de decisão, né, quando se analisa os dados. Então, quais são os planos de ação que a empresa deve tomar? Primeiro, o que a empresa pode fazer mesmo, e nunca prestou atenção e nunca fez. Porque às vezes passa despercebido algum ponto, né? Aí os funcionários estão insatisfeitos com o banheiro. Aí a empresa vai lá olhar, realmente o banheiro está com alguma infiltração. Tá? E sim, a empresa às vezes pode fazer uma obra e consertar o banheiro. Só que não fez até o momento. Então, os planos de ação devem ser assim. Os que já podem ser feitos devem ser feitos logo. E os que são mais preocupantes, né? Os que tiveram um índice de insatisfação pior. Aí a empresa tem que fazer um esforcinho, né, e tentar resolver o assunto. Então, é nessa hora que isso se define. Aí vem a divulgação, né? Já resolvemos tudo, já fizemos o relatório, e aí vem a divulgação. Por que é importante que se faça a divulgação dos resultados? Porque se isso não ocorrer, o funcionário não vai participar em outra pesquisa. Quando vier a seguinte, do ano seguinte, ele vai olhar assim, mas ano passado eu fiz isso. E depois nem fiquei sabendo de nada, qual foi o resultado, o que a empresa decidiu fazer. Isso aqui não vale a pena, não vou fazer. Então, ele vai decidir e vai ficar desanimado, né? Então, tem que ter a divulgação dos resultados. Agora, temos que ter cuidado com isso. Cuidados na divulgação. É recomendável verificar com a direção se há algum dado que não será comunicado. Por quê? Porque a divulgação pode ser total ou parcial. Quem vai decidir isso é a direção, né? E junto com a divulgação é necessário que haja o posicionamento da empresa. Então, por isso que é importante que a divulgação muitas vezes seja parcial, porque se num ponto fraco a empresa não tem um posicionamento, então é melhor nem dizer. Porque imagina só, o funcionário lá do RH chega lá na reunião e fala, olha, nós tivemos os seguintes pontos positivos, isso, isso e isso. Aí os pontos negativos, tá aqui, segurança no trabalho. Mas a gente não tem como mudar as ferramentas, então no momento nada pode ser feito. Joga um balde de água fria, né? Joga um balde de água fria nos funcionários. Aí primeiro, eles vão, na próxima pesquisa também não vão querer responder, que eles vão dizer, eu vou responder a pesquisa para depois eu ouvir, nada no momento será feito. Então, não dá, né? Por isso que muitas vezes tem que ser parcial a divulgação. Porque se vai divulgar o ponto negativo, tem que dizer o que vai ser feito para melhorar. Vamos fazer uma atividade? Então, numa pesquisa de clima, uma empresa encontrou os seguintes resultados. Salários, 81% satisfeitos. Benefícios, 30% satisfeitos. Mobiliário, ou seja, os móveis, né? 10% satisfeitos. Então, a empresa não tem recursos para aumentar os benefícios, mas tem recursos para trocar as cadeiras dos funcionários. Então, o que deverá ser divulgado para os funcionários na divulgação dos resultados da pesquisa? Eu vou te dar 5 segundos para pensar. Possível resposta. Por que é possível? Porque isso é cada empresa que decide, né? Mas usando o bom senso, vamos dar uma possível resposta. Então, deve-se divulgar a variável salário, porque é um ponto forte da empresa. Mais de 80% dos funcionários estão satisfeitos com o salário, né? Então, isso deve ser divulgado. Mobiliário também deve ser divulgado. Por quê? Vai dizer, olha, nós vimos na pesquisa de clima que os funcionários estão insatisfeitos com o mobiliário utilizado no dia a dia.
Então, a empresa decidiu trocar todas as cadeiras para o modelo tal. Aí pode até mostrar, né, uma figura do modelo da cadeira, né, para vocês terem mais conforto no dia a dia. A empresa está preocupada, né, com o bem-estar dos funcionários e tal. Aí já vão ficar, né, poxa, a gente reclamou, a empresa está dizendo que vai mudar, né? Aí quando eles chegarem no dia de trabalho, numa segunda-feira, e ver todas as cadeiras novinhas, muito confortáveis, que não causa dor nas costas, né? Que ele vai conseguir trabalhar o dia inteiro, né, sem sentir dores, ele já vai se sentir satisfeito, né? Porque ele vai pensar, não, valeu a pena eu ter reclamado disso na pesquisa de clima, que a empresa foi e mudou, né? Tomou ação. Então vai animar o funcionário a uma próxima pesquisa responder novamente e aí botar outras coisas lá que ele está insatisfeito. Então, o salário e o mobiliário devem ser divulgados, né? Um porque é o ponto forte e o outro porque a empresa vai agir. Agora, naquele caso, a variável benefício não deve ser divulgada, porque é um ponto negativo da empresa e naquele momento a empresa não tem como mudar esse quadro. Como eu falei, a empresa não tinha recursos para aumentar os benefícios. Então, é melhor deixar quieto e quando a empresa tiver condições de melhorar, aí dá o anúncio. Olha, vimos na pesquisa do ano passado que muitos estavam insatisfeitos com benefícios. Naquele momento, a empresa não tinha condições de fazer nada, mas agora tem. Então, nós vamos acrescentar plano dental ao plano de saúde, por exemplo, né? Então, pontos negativos só devem ser divulgados se tiver um plano de ação. Acesse o curso de Clima Organizacional para mais atividades, tá? Esse curso está em monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você gostou desse vídeo ou está gostando desse curso de aprimoramento, compartilhe com seus amigos, ok? Então, até logo e até a nossa última aula, ok? Até logo!